Olá! No nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Nacionalidade. Segundo o autor Pontes de Miranda, nacionalidade é o vínculo jurídico-político de direito público interno que faz da pessoa um dos elementos componentes da dimensão do Estado. E cada Estado tem a liberdade para dizer quem são os seus nacionais. A nacionalidade pode ser primária, também chamada de originária, ou secundária, também conhecida por adquirida. A nacionalidade primária resulta do nascimento e será estabelecida conforme os critérios adotados pelo Estado. É uma aquisição involuntária de nacionalidade. Decorre do simples nascimento ligado a um critério adotado pelo Estado. Já a nacionalidade secundária, ela se adquire por meio de um ato de vontade, depois do nascimento. Critérios de atribuição de nacionalidade. Ius solis versus ius sanguíneos. Os critérios para atribuição de nacionalidade primária são atribuídos em função da origem sanguínea ou da origem territorial. O critério ius sanguinis se funda no vínculo de sangue. De acordo com ele, será nacional o filho de nacionais, independentemente do local de nascimento. Pelo critério ius solis, confere-se a nacionalidade a quem nasce no território do Estado, independentemente da nacionalidade dos pais. A adoção de um critério ou de outro, ou mesmo de critério mesclado, é prerrogativa de cada Estado. Em regra, o Estado leva em consideração suas características relativas à migração populacional, de forma que os estados de emigração costumam preferir o critério ius sanguinis, enquanto os estados de imigração geralmente adotam o critério ius solis. A Constituição Federal de 88 adotou como regra o critério ius solis, admitindo, porém, algumas atenuações. Portanto, no Brasil, não é só o critério ius solis que determina a nacionalidade. Existem situações de preponderância do critério ius sanguinis combinados com outros elementos. Vamos ver como a Constituição Federal tratou do tema nacionalidade. Brasileiros natos. Convido vocês a me acompanharem na leitura da Constituição Federal, artigo 12. Diz o seguinte: são brasileiros, inciso 1, natos, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Essa linha traz um caso de utilização do critério ius solis, considerando nato aquele nascido no território brasileiro, independentemente da nacionalidade dos pais. O legislador constituinte, entretanto, estabeleceu uma exceção ao critério ius solis, excluindo da nacionalidade brasileira os filhos dos pais estrangeiros que estejam a serviço do seu país. Nesse caso, deve ser adotado o critério ius sanguinis combinado com o fato de o pai ou a mãe estar a serviço de seu país. Verifica-se que são dois os requisitos para o afastamento do critério ius solis. Ambos os pais estrangeiros, pelo menos um deles estar a serviço de seu país de origem. Se aqui estiverem por vontade própria ou a serviço de um terceiro país que não o seu de origem, o filho aqui nascido será brasileiro. Artigo 12, inciso 1, a linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Essa linha apresenta o critério ius sanguinis combinado com um requisito adicional, que é a necessidade de que o pai ou a mãe brasileiros, ou ambos, natos ou naturalizados, estejam a serviço da República Federativa do Brasil. É um critério funcional. Portanto, aqui são dois os requisitos: ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira e o pai ou a mãe, ou ambos, estarem a serviço da República Federativa do Brasil, que pode ser
qualquer serviço público prestado pela administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 12, inciso 1, a linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. O texto original da Constituição Federal previa como hipótese para ser considerado brasileiro nato o seguinte: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que fossem registrados na repartição competente. Essa hipótese foi suprimida pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 94, aparentemente sem uma razão plausível. Com a Emenda 54 de 2007, voltou a ser adotado o critério do ius sanguinis, somado a um requisito específico, o registro, que é a necessidade de registro em repartição brasileira competente, que pode ser embaixada ou consulado, independentemente de qualquer outro procedimento subsequente, além do registro para confirmar a nacionalidade. A linha C traz ainda uma outra hipótese, chamada pela doutrina de nacionalidade potestativa. O legislador constituinte adotou o critério ius sanguinis, exigindo-se, porém, um vínculo com o território brasileiro e expressa manifestação de vontade do interessado. Opção pela nacionalidade brasileira. São, portanto, 5 os requisitos exigidos. Primeiro, nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. Segundo, pai brasileiro e mãe brasileira que não estejam a serviço do Brasil, pois se estivessem, o filho seria de pronto brasileiro nato, por enquadramento na hipótese que a gente acabou de ver. Terceiro, não ter sido registrado na repartição brasileira competente. Quarto, vir a qualquer tempo a residir no Brasil. 5. Opção, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa é uma hipótese de nacionalidade originária e não de nacionalidade adquirida. É apenas um caso de opção confirmativa feita posteriormente. A fixação da residência no Brasil constitui o fato gerador da nacionalidade, que fica sujeita a uma condição confirmativa, que é a opção. Como, segundo a Constituição Federal, não há prazo para a manifestação da opção, entende a doutrina que a nacionalidade de brasileiro nato fica suspensa até o implemento da condição. Brasileiros naturalizados. A Constituição Federal prevê a aquisição da nacionalidade secundária por meio de naturalização, que se dará em função da manifestação de vontade do interessado. A naturalização é uma forma derivada de aquisição de nacionalidade. Ela permite ao estrangeiro assumir a nacionalidade de um outro país, desde que preencha os requisitos exigidos para isso. De acordo com a doutrina majoritária, como regra, não há direito subjetivo à obtenção da naturalização. A Constituição de 1891 trazia um caso de naturalização tácita. O seu artigo 69, parágrafo 4º, dispunha serem cidadãos brasileiros os estrangeiros que, achando-se no Brasil em 15 de novembro de 1889, não declarassem dentro de 6 meses, depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem. A Constituição Federal atual não prevê qualquer situação de naturalização tácita, apenas expressa. O artigo 12, inciso 2, traz 2 espécies de naturalização expressa. A ordinária: são considerados brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. A naturalização ordinária é aquela concedida aos estrangeiros que cumpram os requisitos previstos na lei, no caso a Lei 6.815 de 80,
que trata dos critérios para a obtenção de naturalização. Capacidade civil, enfim, uma série de requisitos previstos na legislação, na norma infraconstitucional. Dos estrangeiros originários de países de língua portuguesa, como por exemplo Portugal, Angola, Moçambique, são exigidos 2 requisitos: residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. O processo de naturalização se dará perante o Ministério da Justiça e caberá ao Presidente da República a sua concessão. Na naturalização ordinária, a simples satisfação dos requisitos não assegura ao estrangeiro a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque a concessão da naturalização é um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. A outra forma de naturalização é a naturalização extraordinária. São considerados brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ausência de condenação penal e requerimento do interessado. Nessa modalidade de naturalização, a maior parte da doutrina entende que não há discricionariedade para o presidente da República. Os doutrinadores entendem que o interessado tem direito subjetivo à nacionalidade brasileira, desde que preencha os pressupostos. Cumpridos os 15 anos de residência no Brasil, ininterruptos, sem condenação penal e efetivado o requerimento, não poderia ser negado a naturalização. Português equiparado. No artigo 12, parágrafo 1º, nós vemos o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. A Constituição confere um tratamento favorecido aos portugueses residentes no Brasil. São 2 os requisitos para que os portugueses possam gozar dos direitos do brasileiro naturalizado. Primeiro, que tenham residência permanente no Brasil. Depois, que haja reciprocidade, ou seja, que o ordenamento jurídico português outorgue a brasileiro o mesmo direito requerido. O legislador constituinte concede aos portugueses aqui residentes os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado, e não de brasileiro nato, desde que haja reciprocidade de tratamento em favor dos brasileiros em Portugal. Atenção, não é um caso de concessão da nacionalidade brasileira. Os portugueses residentes no Brasil continuarão portugueses. O que ocorre é que eles recebem direitos que, no geral, somente poderiam ser conferidos aos brasileiros. Tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado. A Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 2º, impõe que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Os únicos casos de tratamento diferenciado admitidos são aqueles constantes do texto constitucional, que são cargos, são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado de Defesa, de acordo com o disposto no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Além disso, função no Conselho da República. O Conselho da República, que é um órgão superior de consulta do Presidente da República, a ele foram constitucionalmente reservados 6 vagas para cidadãos brasileiros natos. A gente encontra isso no artigo 89, inciso 7 da Constituição. E a terceira situação, extradição. O brasileiro nato não pode ser extraditado, o que pode ocorrer com o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. E a última situação de distinção entre brasileiro nato e naturalizado é o caso de direito de propriedade. O
brasileiro naturalizado há menos de 10 anos não pode ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora de sons e imagens. Nós encontramos isso no artigo 222 da Constituição Federal. Perda da nacionalidade. Artigo 12, parágrafo 4º, diz o seguinte: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 2, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, a linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, a linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. A perda da nacionalidade só poderá ocorrer nos casos expressamente previstos na Constituição Federal. O legislador ordinário não pode ampliar esses casos. De acordo com o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição, será então declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, e aqui serão dois os requisitos para que o brasileiro naturalizado perca sua nacionalidade, que é a prática de atividade nociva ao interesse nacional e o cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado, ou seja, aquela sentença definitiva da qual não cabe mais recursos, e adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para que ele ali permaneça ou para o exercício dos direitos civis. Esse segundo caso, a perda da nacionalidade, ela é voluntária e ela é aplicável tanto aos brasileiros natos quanto aos brasileiros naturalizados. Ela será efetivada por meio de um procedimento administrativo perante o Ministério da Justiça, cabendo a decretação da perda ao Presidente da República. A Constituição Federal, porém, estabelece exceções. Estabelece duas exceções, duas situações em que é admitida a dupla nacionalidade. O primeiro caso é o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Nesse caso, ele não perde a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque ele teve reconhecida a sua outra nacionalidade pelo Estado estrangeiro, originariamente, em virtude da adoção do critério ius sanguinis. É o caso, por exemplo, da Itália, que reconhece aos descendentes de seus nacionais a cidadania italiana. Os brasileiros descendentes de italianos que adquirem aquela nacionalidade por meio do simples processo administrativo não perderão a nacionalidade brasileira, uma vez que se trata de mero reconhecimento de nacionalidade originária italiana, em virtude de vínculo sanguíneo. Ostentarão, pois, dupla nacionalidade. E o segundo caso, que é o de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente no Estado estrangeiro como condição para sua permanência ou para o exercício de direitos civis, nessa hipótese, o brasileiro não perde a nacionalidade brasileira, porque a aquisição dessa segunda nacionalidade não se deu em razão de manifestação da sua vontade, mas por ter sido uma imposição do Estado estrangeiro. O indivíduo ele não possuía a intenção de abdicar da nacionalidade brasileira, mas, por força da lei estrangeira, ele se vê forçado a adquirir a nacionalidade estrangeira, para que possa gozar de direitos políticos ou de outros direitos ligados à cidadania. Falemos agora dos direitos políticos. Exercício da soberania. Artigo 14 da Constituição. Mas antes disso, vamos tentar dar uma definição, um conceito de direitos políticos. Os direitos políticos positivos consistem no conjunto de normas que asseguram o direito subjetivo de participação no processo político e nos órgãos governamentais. Eles garantem a participação do povo no poder de dominação política por meio das diversas modalidades de direito de voto nas eleições, direito de elegibilidade, direito de ser votado, direito de voto nos plebiscitos e referendos,
assim como por outros direitos de participação popular, como o direito de iniciativa popular, o direito de propor ação popular e o direito de organizar e participar de partidos políticos. Essa definição é de José Afonso da Silva. Os direitos políticos são uma consequência direta do princípio republicano. A Constituição Federal trata desse tema nos artigos 14 a 16. Vamos ler juntos o artigo 14 da Constituição. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante inciso 1, plebiscito, inciso 2, referendo, inciso 3, iniciativa popular. Plebiscito é uma forma de consulta prévia à deliberação do Congresso Nacional. Ele é realizado por convocação do Congresso Nacional, podendo, inclusive, ter sido determinado pela própria Constituição. Já referendo é uma forma de consulta popular também, só que posterior à manifestação do Congresso Nacional, também autorizado pelo próprio Congresso Nacional. Iniciativa popular de lei é uma proposta de lei sem intermediação de membro do Poder Legislativo. Ela se dará de acordo com o disposto no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. Alistamento. O parágrafo 1º do artigo 14 estabelece que o alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Inciso 2, facultativos para a linha A, os analfabetos, a linha B, os maiores de 70 anos e a linha C, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2º, por sua vez, estabelece que não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Condições de elegibilidade. O parágrafo 3º estabelece: são condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 1, a nacionalidade brasileira. Inciso 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3, o alistamento eleitoral. Inciso 4, o domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5, a filiação partidária. Inciso 6, a idade mínima de, a linha A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. A linha B, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. A linha C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E a linha D, 18 anos para vereador. Então vejam que as condições de elegibilidade previstas no parágrafo 3º são de fácil entendimento, basta ler e memorizar o parágrafo 3º do artigo 14. Falemos agora das inelegibilidades. Inelegibilidades são impedimentos à candidatura dos candidatos que se impõem aos analfabetos e aos inalistáveis. O conceito de inalistável deve ser regulamentado pela lei. Os parágrafos 4º e 5º do artigo 14 trazem alguns impedimentos existentes apenas em relação aos cargos da chefia do Poder Executivo, seja no âmbito federal, dos estados, municípios e Distrito Federal. Vamos ver esses impedimentos. O primeiro deles, reeleição. Artigo 14, parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então veja que no nosso ordenamento pátrio, a Constituição ela admite uma reeleição. Foi o que aconteceu com o presidente Fernando Henrique Cardoso, foi o que aconteceu também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desincompatibilização. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal
E os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então imaginemos o seguinte: o governador de estado quer concorrer ao cargo de presidente da República. Ele tem então que se desincompatibilizar. Ele tem que renunciar nesse prazo de até 6 meses antes do pleito para poder se candidatar ao cargo de presidente da República. Outra limitação: inelegibilidade reflexa. Artigo 14, parágrafo 7º. Diz assim: são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então imaginemos o seguinte: a esposa do governador do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não pode se candidatar a prefeita do município do Rio de Janeiro ou de um outro município dentro do estado do Rio de Janeiro, ou a vereadora, ou a deputada estadual, ou deputada federal, ou mesmo senadora pelo estado do Rio de Janeiro. A ressalva é se ela já fosse, por exemplo, deputada. Se ela já fosse deputada estadual, antes do marido se tornar governador, aí sim, ela poderia se reeleger. Então imaginemos a esposa do presidente da República. Ela não pode se candidatar a qualquer cargo. Não pode ser governadora de nenhum estado, porque todos os estados estão dentro da República Federativa do Brasil. Não pode se candidatar a senadora, deputada federal, deputada estadual, enfim, qualquer outro cargo legislativo, dentro do poder legislativo. Situação do militar. O parágrafo 8º do artigo 14 diz o seguinte: um militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para a inatividade. No caso do militar, se ele tiver menos de 10 anos de efetivo exercício da vida militar, ele vai abdicar da sua carreira na vida militar para concorrer a um cargo eletivo e, se perder, não há como retornar. Se ele tiver mais de 10 anos de exercício de vida militar, ele fica agregado à autoridade superior. Caso ele venha a ser eleito no ato da diplomação, ele automaticamente passa para a reserva. Se ele não for eleito, ele retornará à atividade na vida militar. Lei de inelegibilidades. O artigo 14, no parágrafo 9º, dispõe que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Essa lei já foi feita, é a Lei Complementar número 64 de 90. Impugnação de mandato eletivo. O parágrafo 10 do artigo 14 dispõe que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias contados da diplomação. Instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. O parágrafo 11 dispõe que a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé, para evitar o mau uso de uma ação judicial com fins de perseguição política. Por isso, ela deverá correr em segredo de justiça. Perda e suspensão de direitos políticos. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: inciso 1. Cancelamento da naturalização
por sentença transitada em julgado. Inciso 2, incapacidade civil absoluta. Inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Inciso 5, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. O legislador constituinte não foi muito feliz ao elaborar o artigo 15 da Constituição. Por quê? No caput ele diz, são casos de perda ou suspensão. E aí dispõe 5 incisos. Mas afinal, quais são os casos de perda e quais são os casos de suspensão? A doutrina entende que o inciso 1 trata-se de um caso de perda dos direitos políticos. Quanto aí não há maiores discussões, pois afinal, se o brasileiro naturalizado perde a condição de brasileiro por uma decisão definitiva, por uma decisão transitada em julgado, ele perde um dos requisitos para se ter direitos políticos, que é justamente a condição de nacional do Brasil. A discussão se dá em relação ao inciso 4 do artigo 15. Por quê? O inciso 4 do artigo 15 trata da situação daquele que perde, ou enfim, tem uma restrição nos seus direitos políticos por ter deixado de cumprir uma obrigação a todos imposta e ter deixado de cumprir também uma prestação alternativa prevista na lei. E aí parte da doutrina entende que isso é um caso de perda, outra parte da doutrina entende que isso é um caso de suspensão. Os que defendem ser um caso de suspensão alegam que a Constituição, no seu artigo 5º, veda a pena de caráter perpétuo. E que isso seria uma pena de caráter perpétuo. Ou seja, imaginemos um jovem que se nega a cumprir o serviço militar e se nega a cumprir também a prestação alternativa. Será que realmente a ele deveria ser aplicada a perda dos direitos políticos? Será que quando for mais velho ele não pode realmente se arrepender daquela negativa feita lá quando ele tinha 18 anos e de alguma forma querer cumprir a prestação alternativa, talvez? E aí não seria o caso dele ter novamente seus direitos políticos? Então quem segue essa linha defende que a Constituição veda a pena de caráter perpétuo e que isso seria um exemplo de pena de caráter perpétuo. Mas outra parte da doutrina entende que não, que isso é sim um caso de perda dos direitos políticos, que o cidadão, no caso, fez uma opção, ele tinha uma obrigação a todos os impostos que ele se negou a cumprir. Ele tinha uma prestação alternativa a qual ele também se negou a cumprir. Então, que ele estaria abrindo mão dos seus direitos políticos. Enfim, não há uma decisão definitiva, o STF não se manifestou a respeito disso, o que aí é a opinião da doutrina. Então, o caput do artigo 15 trata dos casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. Anterioridade da lei eleitoral. Constituição Federal, artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. O legislador constituinte quis evitar os casuísmos, quis evitar que fossem feitas alterações nas regras eleitorais e de uma hora para outra queira se aplicar aquilo já em cima, às vésperas da nova eleição. Então ela deu esse prazo aí de um ano para evitar justamente essas situações tendenciosas. Nós vamos falar dos partidos políticos. Na verdade, são os direitos relativos à criação e à manutenção dos partidos políticos. O artigo 17 diz: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Inciso 1, caráter nacional. Inciso 2, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Inciso 3, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Inciso 4, funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
Observem que o legislador constituinte quis assegurar a liberdade para a criação e extinção de partidos políticos. Mas ele vinculou isso a fundamentos da República Federativa do Brasil. Ele ressalvou ali a importância do regime democrático, a questão da soberania, o princípio da dignidade da pessoa humana e tentou evitar a influência de países estrangeiros, de estados estrangeiros nas questões políticas do país. Por isso ele quis impedir que, por exemplo, um partido político seja financiado por um outro estado, por um estado estrangeiro, por uma organização internacional, para evitar essa ingerência indevida. Por fim, convido você a me acompanhar na leitura dos parágrafos do artigo 17. Parágrafo 1º. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem a personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3º. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Finalizamos assim o título da Constituição que trata dos direitos sociais. Passemos agora à resolução de algumas questões. Exercício 1. São privativos de brasileiro nato os seguintes cargos. Alternativa A. Presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e ministro do Supremo Tribunal Federal. Alternativa B. Presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidentes de partidos políticos. Alternativa C. Presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidentes de organismos internacionais com sede no país. Alternativa D. Presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e governadores de estados. Então, de acordo com o disposto no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, a resposta da questão é a alternativa A. Vemos ali que são cargos privativos de brasileiro nato, cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e ministro do Supremo Tribunal Federal. Passemos ao exercício 2. Assinale a opção correta. Se o brasileiro adquiriu a nacionalidade de um Estado estrangeiro porque as normas deste condicionam a permanência no seu território a aquisição de sua nacionalidade, não perderá a nacionalidade brasileira. Alternativa B. Os portugueses, em passagem pelo território nacional, gozam de todos os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Alternativa C. O brasileiro nato ou naturalizado perde a nacionalidade brasileira se for condenado em juízo por atividade nociva ao interesse nacional. Alternativa D. A Constituição Federal não admite hipótese de dupla nacionalidade originária de brasileiro. E a alternativa E. O legislador é livre para, a seu critério, estabelecer os cargos da administração pública que devem ser preenchidos exclusivamente por brasileiros natos. O artigo 12, parágrafo 4º da Constituição estabelece que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Portanto, a resposta da questão é a letra A. E finalizando o exercício 3. Sobre direitos políticos, assinale a alternativa correta. A. O prazo para impugnação ao mandato eletivo junto à Justiça Eleitoral, previsto constitucionalmente,
é de 15 dias contados da posse. B. Lei complementar estabelecerá outros casos de inalistabilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa. C. A ação de impugnação ao mandato eletivo será dotada de total publicidade por conta de sua relevância pública. D. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado gera suspensão dos direitos políticos. Letra E. A suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal com trânsito em julgado cessa com o cumprimento da pena. De acordo com o que a gente viu, então, a resposta correta é a alternativa E. Letra E. Finalizamos aqui esse encontro, encerramos a parte da Constituição que trata dos direitos sociais. Minha dica de estudo de hoje é o livro Direito Constitucional Esquematizado, do Pedro Lenza, editora Saraiva. Além de ter um texto muito bom, ele tem muitos recursos gráficos que ajudam na memorização. Bons estudos!